E agora está na hora dele, nosso querido homem do Máquinas da Pan, Alex Rufo. E hoje vamos falar do que, Alex? Você que está aí, ele traz sempre novidades de automóveis. Tudo. E tem o programa Máquinas da Pan, que tem iate, tem helicóptero. Tem outro nível. É um nível. Riqueza, é um programa rico. É muito bacana, é muito bacana. E tem moral. E você sempre traz novidade e um programa muito bem produzido. Sensacional. Legal. @AlexRufoJP, você pode mandar a pauta para ele no inbox, que ele responde. Isso. É, exatamente. A pauta de hoje é exatamente uma resposta de alguns ouvintes, quem acompanha a gente aqui no Pânico, que pediram para falar um pouquinho de Fórmula 1, Emílio. Como a gente fala sempre de automóvel, e a Fórmula 1 ela deu uma reviravolta nesse ano aí com uma supremacia da Ferrari, choveram pedidos sobre Fórmula 1. Então, a gente vai falar de superstição já, mas a primeira e assim a mais clássica desse ano é a volta da Ferrari, né, Zucchi? Boa. Uma equipe que desde o primeiro Grande Prêmio, desde 1950, participa de todas as etapas e estava aí no marasmo, não fazia absolutamente nada. Mudou, agora Charles Leclerc e Sainz, os dois são líderes do campeonato da Fórmula 1, os dois estão muito bem, né? Lá em terceiro vem o Max Verstappen aí brigando para o seu segundo título mundial. E muita gente falando um pouco de superstição e de números, né? O Samidana é craque nisso. Todas as vezes que a Ferrari, na primeira corrida, Emílio, fez a pole e venceu a prova, foi campeã mundial. E isso aconteceu nesse ano. Então, a nossa abertura de superstição, espero que isso aconteça, é mais ou menos como o futebol. Existem alguns times que têm um índice de rejeição muito grande, que é o caso do Palmeiras, do Corinthians. Isso acontece na Fórmula 1 com a Mercedes, com a Red Bull. Política também. Na política também. A Ferrari não. A Ferrari é unânime. As pessoas gostam da Ferrari, têm paixão pela Ferrari. Sim. Então, espero que realmente ela volte para valer aí. E o que aconteceu nesse ano para que tivesse essa volta da Ferrari, né? E essa queda da Mercedes? Muita gente também perguntou isso pelo Insta, eu já vou aproveitar aqui para responder. Há 2 anos atrás, quando a Ferrari venceu 2 ou 3 provas, fez pole position, detectaram no motor uma irregularidade no carro do Leclerc e também no Vettel, que na época era da Ferrari. Ficava gotejando. E a Ferrari deu uma miguelada, dizendo que tinha um gotejamento de óleo no tanque de combustível e dava um boost a mais. E o motor começava a andar mais e realmente venceram corridas e marcaram pole position. E naquele momento a FIA deu um cartão amarelo para a Ferrari. Falou, olha, vocês não vão ser punidos, mas vão parar com essa história. Pararam, mas começaram a desenvolver o motor desse ano. O ano passado, a gente já teria o novo regulamento para a Fórmula 1. Por conta da pandemia, foi adiado para esse ano. Começou, então, tudo do zero. E esse ano inteiro passado, a Ferrari, ao invés de se preocupar com o campeonato, ela se preocupou, na verdade, de desenvolver um carro novo. Desenvolveu um novo projeto aerodinâmico, um novo motor e está aí na frente do campeonato. O que aconteceu com o Hamilton? O cara não desaprendeu a tocar e nem a Mercedes parou de produzir carro bom, mas erraram muito no projeto aerodinâmico, Emílio. Um avião, só para vocês entenderem o que é um projeto aerodinâmico, você tem uma asa do avião, o carro de Fórmula 1 é uma asa invertida, né? Ou seja, você tem uma parte mais abaulada e uma parte mais reta. A partícula de ar para percorrer essa parte de cima demora o mesmo tempo que essa aqui, então, com muito mais velocidade. Você não tem sai uma voando com o carro, exatamente, na pista. Que é exatamente ao contrário que dá o downforce. O downforce, que na verdade é para colar o carro no chão, eles erraram no assoalho do carro e está causando uma bolha de ar debaixo do carro que em alta velocidade, ao invés de ter esse downforce e colar o carro no chão, está dando como se fosse num carro quando você está na estrada com aquaplaning. Como você está na água e o carro dá uma descolada, uma sambada. Então o Hamilton não está conseguindo acelerar muito por conta disso e um projeto totalmente novo não vai ser agora que vão conseguir mudar alguma coisa. Então essa é a primeira pergunta nossa. Vamos começar agora pelas superstições. Emerson Fittipaldi, embora tenha tido sempre o número 7 na vida dele, ele sempre teve o número 7 de sorte. Aí é um contraponto. Ele nunca foi campeão Bela mundial. Napa também. Tem uma narega. Puta narega também. É de 7 polegadas do nariz dele. Então,
O Emerson sempre teve, e já escutei aqui na Jovem Pan que o número de sorte do seu Tuta também é o número 7. O número mágico para a Jovem Pan sempre foi o número cabalístico. As 7 melhores. Jovem Pan. Por conta disso, eu sempre que faço os melhores carros e tal, eu também coloco. Não faz o top 10. Você também tem? Os 7 melhores. Você também tem o 7? Não, mas sigo líder. Se eu gostava, Tuta eu gosto falou, número 7. Fernando Alonso, bicampeão mundial, e ele tinha, o espanhol, e ele tinha uma mania que se transformou em rotina. Teve um dia que ele saiu para a pista para passear, como os pilotos sempre saem, eles chegam um pouco antes da prova, e na quinta-feira eles dão uma caminhada, ou a pé, ou de patinete pela pista, para fazer o reconhecimento do circuito, já que você não pode ainda entrar com o carro na pista. E quando ele fez isso a primeira vez, ele venceu uma prova. E naquele ano ele foi campeão mundial. Então ele passou a caminhar, mesmo que conhecesse o circuito, passou a caminhar em todos os circuitos. E aqueles que ele não fez isso, falam, não, isso é besteira, ele perdeu. Aí ele voltava a caminhar, como foi em Baku, ele venceu a corrida, foi pro pódio. Então, existe essa coisa dos pilotos realmente de seguir. Você tem alguma superstição? Eu tenho algumas, cara. Não passar por baixo da escada mesmo. Falou no chão. Eu não tenho. Não tem Deus. Eu tenho. O cara que tem Deus na vida, lógico que eu tenho. Você acha que ele vai se preocupar em passar embaixo da escada? Mas eu tenho. E aí? Farol. Você não tem Deus. Eu faço promessa pro farol quando o farol tá verde pra ele virar vermelho. Eu saio correndo assim. Eu falo, vai dar certo, vai dar certo. E aí se dá o vermelho, eu mudo. É frouxo. Na hora, assim. Eu falo, não. Então tem gente que fica assustado com 1111 no celular. E eu perguntei aqui pro Morgado, pro Alba também, vocês têm superstição? Não. Mas você passa debaixo de uma escada? Não, nem isso a já pau. não. Então... Ele não passa o Morgado também, né? É que eu não caibo, na verdade. Não é nem ele entala na escada por causa disso. Passa debaixo do guindaste. Outra do Alonso, que é bem interessante. Ele só fica em hotéis, ele procura a equipe fazer reserva antes, que o número do quarto do hotel dele seja o mesmo número do carro. Puta, que vida infernal. Imagina, cara. Puta, cara chato. Tem uma sensacional, que você vai deixar pro final? Vou deixar pro final. Tem problema da vida. Talvez, eu acho... É falta de boleto isso daí. Não. Talvez, porque o que acontece? Esses caras são altíssimo nível de competição. Sim. E a diferença é centésimos de segundo. É nada. É tudo muito parelho. Então o cara ele vai buscar alguma coisa ali fora sei lá, para ajudar. Para ajudar alguma coisa. Para dar um respiro a mais. Deus, né? Tomar um banho. O Mansell, a mesma coisa, vocês devem lembrar. Ele que criou a história do 5 Red, o 5 vermelho no carro. Isso não começou por superstição, mas depois ele levou isso ao longo da carreira dele. Ele era companheiro do Keck Rosberg na Williams, o carro dele número 5 e o do Rosberg número 6. E os capacetes eram muito próximos um do outro e o carro exatamente igual na pintura. Quando entrava no box, naquela época, você podia entrar sem avisar a equipe, era muito mais raiz a Fórmula 1, o cara sentia alguma coisa, ele ia pro box. Para diferenciar um carro do outro, eles fizeram uma máscara vermelha no número 5 e depois pintaram o carro de número 5 vermelho. Ele começou a usar isso, venceu a primeira corrida dele com o carro vermelho em Brands Hatch, foi campeão mundial e passou a usar a vida inteira, então, o número 5. Então, mesmo esses caras que não eram supersticiosos... Ficavam, porque ele fala, se isso aqui deu certo, eu vou manter essa história. Tem que manter isso daí. Exatamente. Antigamente, muita gente pergunta pra mim, como que são designados os números dos carros da Fórmula 1? Como são? Hoje é pelo Mundial de Construtores. Então, você tem uma preferência pelos números, pelo Mundial de Construtores, à exceção do número 1. Mesmo que a equipe não tenha sido campeã mundial de construtores, o cara que foi campeão, ele tem direito ao número 1. Que isso foi abortado, por exemplo, pelo Valentino Rossi, que usou 46 a vida inteira. Esse é da moto. Da moto. Usou 46. O Hamilton, que usa 44, mesmo com 7 títulos mundiais. E por aí vai. Daniel Ricciardo. Essa é até bem engraçada. Vocês devem ter visto várias vezes no pódio da Fórmula 1 ele tomando champanhe na botinha, ou seja, naquela sapatilha dele. E os pilotos que estão junto com ele no pódio acabaram entrando nessa mesma história e tomam também na botinha do Daniel Ricciardo para dar sorte. Só na bota. Então, só na bota. Isso é uma história que vem da Austrália, chamava Shoei, né? Para dar sorte, os caras estavam tomando cerveja no bar para não apanhar da mulher quando chegasse em casa. Eles tomavam no sapato. Então isso foi para a Fórmula 1. Um dado bem curioso agora, Felipe Massa, e que foi imitado pelo Nico Rosberg.
Rosberg, se no sábado ele fizesse uma volta rápida ou na sexta que levasse a pole position, ele utilizaria, e fez isso há muito tempo na sua carreira, a mesma cueca da sexta, do sábado, e só tirava aquela cueca virava do domingo, avesso. sem lavar. Esse é um Aí. dado bem interessante. E dava aquela freada e continuava. Isso, exatamente. Gosto. Exatamente. Uma freada. Agora, o pânico também é cultura, e eu tive aqui para essa, Emílio, consultoria do nosso querido Reginaldo Lopes. Olha, Reginaldo, que eu não sei se vocês sabem, é um dos grandes criadores de cavalo lá em Atibaia. Muito, tem um sítio E eu enorme. conversando com ele, explicando porque os pilotos entram normalmente pelo lado esquerdo do carro de corrida para colocar primeiro o pé direito dentro do cockpit. Então todos eles, você nunca vai ver um piloto entrando pelo lado direito. E o Reginaldo falava, olha, e dá até para você comparar isso com os cavalos. Por quê? Porque na Idade Média, naquelas batalhas campais, a maior parte dos guerreiros eram destros, então empunhavam a espada do lado direito. Isso. Ou seja, a bainha do lado esquerdo para poder sacar. A mão de direção dos carros também é baseada nisso. Exatamente, também é baseada nisso. E para você subir no cavalo, você com a bainha do lado esquerdo ficava difícil você subir pela direita. Então subia pela direita. Então os guerreiros hoje da pista utilizam o mesmo sistema. Isso é uma coisa. E a outra que o Reginaldo me contou também, que eu não sabia, o cavalo, ele sempre dá uma olhadinha para a esquerda. Então quando você sobe pela esquerda nele, e mais pela esquerda, ele não se assusta. Você vai subir pela direita, ele leva um susto e te joga do cavalo. Então, Reginaldo Lopes aí. E agora eu vou perguntar um negócio para você. Por que avião você entra sempre pelo lado esquerdo? Eita, eu também não pensei nisso. Não, por que o passageiro sempre entra pelo lado esquerdo? E não pelo direito? Porque é quando faz a curva o piloto. Porque seguiu o navio. Essa você inventou. Você inventou nada. Então vai lá, pesquisa, ó. Vai lá, ó. Não foi boa, mas... Seguiu o navio. O navio é lado esquerdo. Legal, cara. Eu não sabia dessa. Por que o navio é lado esquerdo? Porque o navio é esquerdo. Aí também vocês querem saber muito. Aí também não resolveu o problema. Seguiu o navio. Navio é lado esquerdo, avião também vai ser. Boa essa. Boa essa. Tradição, pô. Michael Schumacher. Porque o ponto de... Michael Schumacher, ele usava um pingente de ouro. E teve uma corrida que esqueceu o pingente de ouro no hotel. A mulher dele, a Schumacher, ela foi buscar no hotel o pingente de ouro para dar sorte para ele. E naquela corrida em Mônaco ele venceu. Tá vendo? E aí isso passou a ser realmente uma rotina. Chegou na última? David Coulthard, não, estou chegando lá quase naquela que você quer. Sempre usava uma cueca azul. Aí é mais tranquilo. Valentino Rossi, essa é bem interessante. Esse é bonitinho. Ele se ajoelhava do lado da moto, hora que todos os mecânicos saía todo mundo um pouquinho antes da largada, ficava ajoelhado do lado da moto. Isso eu cheguei a presenciar na corrida de Valência. Depois ele se levantava, dava uma coçada no traseiro. Cheirava com a unha. Ele e o Dunha. Uma coçada. Sentava na moto e dizia que ele preferia largar em segundo e em terceiro do que na pole position para ver os pilotos por trás, que era mais fácil de ele administrar a corrida e vencer a corrida do que largar na frente e ficar preocupado olhando para trás. E venceu muito, foi um dos maiores campeões que a gente tem por aí. Bonitinho. Uma bem curiosa, Emílio. Tem várias, impressionante. Número 24 sempre foi um número meio cabalístico para alguns brasileiros. A pessoa não usava por causa do jogo do bicho. O número 24 é o veado e tal. E quando designaram para o Christian Fittipaldi em 92, o carro dele da Minardi, o número que veio para ele foi 24 e o Pierluigi Martini 23. Essa foi a primeira vez na Fórmula 1 que a FIA, escutando os dirigentes aqui do Brasil, entenderam que podiam trocar. Então, o Christian passou a ter o carro número 23 e o Pierluigi Martini o 24, porque na Itália isso não representava absolutamente nada. Imagina a gozação que ia ser um piloto com o número 24. Alguns pilotos com o número 13, você não tem 13 na Fórmula 1 até hoje, não tem um carro número 13. Lógico, como nos Estados Unidos não tem, né, Sami? 13º andar, não existe isso. Acho que agora já tem, mas muitos hotéis não tem o andar. Não tem o 13º andar. Pula. Sebastian Vettel, ele usa uma moedinha. Até hoje, no pé direito, ele coloca uma moedinha. Um dia andando em Indianápolis, na primeira temporada dele, achou uma moeda de 1 cent no chão. E ele lembrou daquela história do tio Patinhas,
que tinha o primeiro centavo, o milionário e tal. Ele sacou aquilo, colocou e foi tetracampeão mundial. Então até hoje ele usa essa moedinha, para quem nos acompanha por vídeo, amarrado entre a sapatilha e o cadarço, só no pé direito. Alan Jones, essa que você queria escutar. Essa é do Sami. Foi campeão mundial de 1980 e ele só entrava no carro de corrida com uma cueca zero. Ou seja, podia estar lavadinha, mas tinha que ser zero. Sem freada. Ele sem freada. Ele chegou no hotel, abriu e não tinha uma cueca zero. A mulher dele tinha esquecido de colocar. Porém, a esposa dele tinha feito compras no dia anterior de calcinhas. Então, ele usou uma calcinha vermelha, foi campeão mundial em 1980 e passou durante muito tempo a utilizar essa calcinha vermelha. O Zuki perguntava para mim, imagina se esse cara sofre um acidente, Emílio, na pista, vai pro hospital. Vai ter que cortar o macacão e corta o macacão. Muito. Oi. Sérgio Pérez, companheiro de Max Verstappen, ele tem do lado do carro a figura do Papa. Então cada um, ou por religião, Emílio, ou então por superstição mesmo, sempre tem alguma coisa a mais. Então, isso é o que a gente tem de superstição. Se puder mais uma perguntinha, já estouramos o tempo. Já estouramos muito tempo. Já estouramos muito tempo. E o 42 do Senna, o número da morte? Eita, como no assim? Japão. Essa eu não sei. Procura saber. Essa daí tem. O Senna tinha a bandeirinha também. O 42, ele corria... 42 eu não sei. No Japão, 42 é o número da morte. Isso. O que é 4 mais 2? 6. Então, não vou falar nada, hein? Perigosíssimo. É isso aí. 42, e no Japão é o número da morte. Sabia e ele corria de kart, todos eram 42. E tem uma história 4 mais 2. sobre isso. Mas eu não vou falar nada. Tá bom. Porque eu não quero, porque hoje é sexta-feira. Boa. Não vamos atrair coisa ruim. Não vamos Pelo amor atrair de Deus, coisa ruim. Porque ou o seu programa amanhã... É no domingo 7 da manhã. O que você vai trazer de novidade aí, de carroças? Olha, tem um Audi e-tron 100% elétrico. Carroça que você tá? Eu tô com o Nissan Frontier. A gente entrou aqui na semana passada falando com ele ainda? Nissan Kicks. Tô com eu fui testar ele lá na Argentina. Foi lançado lá na Argentina, a nova Nissan Frontier. Realmente um super carro. Mas não é aquela coisa de facelift, não. Um carro mais robusto, muito bonito. Aguenta todo o terreno. A gente fez o teste, um teste off-road no meio de uma selva em Misiones, na região de Misiones, na Argentina. Isso vai estar no programa desse domingo agora. E só um recadinho, Emílio. Na semana do dia 1º de maio, como muita gente fez pergunta do Ayrton, eu vou ter um especial aqui com histórias de Ayrton Senna na semana do 1º de maio. Legal. Todos sabem, né? 1º de maio, 94. Isso era bom, hein? Isso era bom, hein? E tem muita história legal pra gente contar aqui nessa semana. Boa. Muito bem. Então aí foi Alex Ruffo para você. Se você quiser mandar a sua pergunta ou então uma pauta, é Alex Ruffo. Ruffo com 2 Fs, JP. Alex Ruffo com 2 Fs, JP. E aí ele traz para você essa pauta. Muito curiosa essa das... Muito legal. Dos pilotos, né?